tem super habilidades, tudo, né? A gente meio o que... Nelson, que é um mineiro eu lá ia falar, em a gente Minas, fez é um meio arquiteto. que uma escalada nesse sentido, porque a gente trouxe o Nelson, é o maior QI de Minas, é um arquiteto, né? Ele é considerado em Minas o maior, e a gente é mineiro, então a gente trouxe a nossa prata da casa primeiro. O 38 tem todo o segredo dele, ele nunca revela totalmente o que ele tem, mas a gente sabe que ele tem um super QI também. E até chegar no maior QI do Brasil, né? Um polímata. Acho que o Hindenburg é o maior do mundo hoje, não o Hindenburg? É muito difícil porque não tem um ranking, né? Então, tem algumas tentativas de ranking, mas eles são bastante enviesados, então não tem uma padronização. Por exemplo, no boxe, no tênis, no futebol. Futebol é mais complicado porque é por equipes, mas os individuais, né? Xadrez, por exemplo, você tem um ranking que tem confrontos diretos dos competidores, e aí você tem uma alta probabilidade de que eles representem corretamente, né? Quem é o melhor lutador. Mesmo assim, de vez em quando você tem lá um lutador de boxe que ele tá meio lá atrás, mas que ele já é melhor que o campeão, ou o contrário, às vezes o campeão tá lá em cima, mas ele já não é, né? Já ficou meio para trás, mas só que ele tá defasado. O Mike Tyson, quando ele perdeu pro Buster Douglas, provavelmente ele já não era o mesmo Mike Tyson, já estava, né, alguns meses antes, mas ele ainda continuava no topo. No topo. Então, mas apesar disso, pelo menos em média, fica meio equilibrado. Assim, é difícil você ter um erro muito grande. Por exemplo, o Mike Tyson talvez não fosse o primeiro, mas era tipo quinto, terceiro. Agora, no QI não tem nada semelhante, não tem. Os próprios testes, eles não são padronizados adequadamente para nível acima de 130, 140. Então, tem os High Range IQ testes, que são mais difíceis, né? Tem os da Big Techs, que medem até uns 150. Os testes de QI de clínica, eles medem até uns 130, 135. O das Big Techs, né, da Microsoft, da Apple, da IBM, etc., mede até uns 150. E tem os High Range IQ Tests, que são na sociedade de alto QI, mede até uns 170, assim, apertando até uns 175, 180. Né? Então, não dá para medir corretamente acima desse nível. Aí eles fazem avaliação por produção intelectual. Como se faz, por exemplo, no Prêmio Nobel, do Medalha Fields, né? Prêmios assim. Eles fazem por avaliação subjetiva, então não tem uma métrica objetiva. Isso já gera um certo questionamento. Tem como avaliar no caso da infância, por exemplo, você pega uma criança, no caso eu tinha 3 anos, atividade mental de 9 anos. Então daria mais ou menos 300, com desvio padrão 24. Aí tem que corrigir para desvio padrão 16, dá 233,3. Né? Só que não dá para supor, não é muito confiável supor, que vai manter a mesma proporção na idade adulta. Porque tem muitas crianças que tiveram, por exemplo, o Adragon de Mello, ele teve 400 de QI na infância. Só que na idade adulta ficou uns 170 mais ou menos. Nossa, caiu tanto assim. Então, não é que caiu, a medida era meio distorcida, a medida inicial estava supondo, no caso do Adragon de Mello, ele foi o que eles chamam de prodígio forçado, ele recebeu muito treinamento, os pais dele queriam forçar, ficavam educando ele em casa com um processo acelerado. Eu nunca tive, meu pai era caminhoneiro, ele foi engraxate, foi ajudante em fábrica de vidro, meu pai não tinha instrução nenhuma, né? Ele fez até a segunda série do primário. E a minha mãe era professora de primeira a quarta série, mas ela ficava dando aula, em casa só brincava comigo e tal, nunca cheguei a ter um treinamento para me desenvolver na infância. Então, no meu caso, foi bem mais natural. Né? Comparando, por exemplo, com o von Neumann, né, da programação, e o Gauss. Né? O pai do Gauss era um comerciante pobre, né? E o pai do Neumann era uma pessoa da aristocracia, assim, tinha um poder mais elevado, e a instrução que o Neumann recebeu foi bem diferente do Gauss. Sim. Então o Neumann ele foi um garoto prodígio, não foi construído porque ele tinha também um talento natural muito grande. Né? E o Gauss não, o Gauss ele realmente é tudo natural, ele não teve um treinamento em casa para se desenvolver. Então eu seria, assim, mantendo as proporções, mas seria semelhante ao caso do Gauss, eu não tive um treinamento, né? Então... Eu tava vendo que no Guinness Book hoje tem um recorde, mas é 228, é isso mesmo? De 1986, né? Da Marilyn Fossevin. Exato, mulher. O primeiro recorde foi do Chris Harding, em 1966, que foi 196, que também não é tem no texto de introdução do Sigma Test estendido, tem várias explicações sobre isso. O Sigma Test Lite também tem várias explicações sobre isso. O Chris Harding, ele fez o Stanford Binet, né? O Stanford Binet, as questões mais difíceis, fez engenharia, né? Eu nem gosto, cara, de falar isso. Melhor não falar, mas você fez engenharia. Eu passei no vestibular para Física de Materiais. Física de Materiais. Na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. E eu fiz até o 4º, 5º período, mas minha cabeça fritou. Mas a questão é que, assim, os testes, o Weiss e o Stanford Binet, as questões mais difíceis da parte da aritmética é tipo regra de 3, quer dizer, não é adequado para você medir um nível extremamente alto com regra de 3. Regra de 3 a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ensino médio fundamental. Então não faz muito sentido usar questão desse tipo para resolver rapidamente, como se isso fosse avaliar corretamente no nível de 196, como no Chris Harding. O Chris Harding ele foi avaliado em 196,
que era o teto do Stanford Binet na época, né? Agora é 225 do Stanford Binet. E Stanford Binet 4, né? Na época ele fez, acho que era não sei se era o 1, acho que era o R, sei lá. Não sei se tinha o R, mas tinha, não me recordo. Mas enfim, ele fez em 1966. Aliás, ele foi incluído no Guinness em 1966, mas ele fez o teste um pouco antes. Só que a dificuldade do teste não é adequada para avaliar nesse nível, ela avalia até mais ou menos 135. Então, desde o primeiro registro do Guinness, já era questionável. No caso da Merlin, que você está citando 228, ela foi registrada inicialmente com 230, depois eles corrigiram para 228, depois corrigiram para 218. Mas não dá para ter certeza de qual é o correto. Talvez até seja 228, talvez seja 230, não dá para ter certeza. O fato é que os testes não medem corretamente, especialmente os testes de clínica. Tem testes mais difíceis que medem até uns 180, com uma confiabilidade razoável, mas também não dá para confiar. Por exemplo, o Feynman, o ganhador do Nobel de Física, né? Ele teve 123, que é totalmente distorcido. O Feynman tinha uns 220, Nossa. 230 de QI. Sim, sim. E, quer dizer, por que ele teve 123? Talvez porque o teto tivesse um teto muito baixo, 130, 135. Talvez ele ficasse procurando respostas mais originais, né? Em vez de dar a resposta trivial que está esperando lá, ele ficava procurando uma coisa que nem existia, de dificuldade, e dava respostas que talvez até fossem inconsistentes. Talvez tivesse uma linha de raciocínio por trás, que era menos óbvia, e que também justificasse as respostas dele, só que era diferente do gabarito. Então, meio que ele perdeu, talvez, pontos por isso. Eu não sei os detalhes porque ele perdeu, supondo, né? Porque eu acho que ele perdeu pontos. Mas é óbvio que ele, por exemplo, foi campeão do Putnam, né? O Putnam é uma competição dos Estados Unidos que é semelhante às Olimpíadas da Matemática. É um nível talvez um pouco menor que da Olimpíada Internacional da Matemática, mas também são questões muito difíceis. Muito mais, as mais fáceis do Putnam são muito mais difíceis que as mais difíceis dos testes de QI. E o Feynman foi campeão nacional do Putnam. Né? Mas são perguntas de matemática do nível tipo de questionar uma derivada e o cara pegar e mandar de cabeça, assim? Não é necessariamente derivada integral, porque eles procuram minimizar o conhecimento especializado, mas eles colocam questões... Você já viu questão de Olimpíada da Matemática, da Olimpíada Brasileira da Matemática? Sim. Eles procuram tirar o máximo possível de informação especializada, especialmente a Canguru. A Canguru, eles tentam minimizar conhecimento especializado, né? Você não tem que conhecer cálculo, essas coisas, mas você tem que descobrir uma solução que não é trivial, que não são aqueles problemas que você tem do vestibular, por exemplo. Quase todos os problemas de vestibular são os que você foi treinado ao longo do ensino médio para você resolver. E tem algumas, você tem que descobrir, tem que demonstrar alguma coisa que você nunca viu na vida, é mais ou menos assim. Né? Nossa. E o Feynman, o Feynman ele foi campeão do Putnam com vários pontos acima do segundo colocado. Quer dizer, como é que ele pode dar 123? É um nível de raridade de mais ou menos 1 em 13. Quer dizer, cada 13, você é uma sala de 40 alunos, tem 3 que tem o QI maior que o do Feynman. Não faz o menor sentido. Se ele foi campeão nos Estados Unidos, que na época, agora tem acho que uns 300 milhões de habitantes, na época tinha uns 200 milhões de habitantes. Quer dizer, ele foi campeão num nível muito mais alto do que... Então os testes têm essa questão, que eles não são tão confiáveis assim. Você desenvolveu um teste seu, não desenvolveu? Eu desenvolvi o primeiro teste, foi o Sigma Test, né, de 2001, 2000. E qual que é isso? Eu vou te contar uma parada desse teste, assim. Eu já fiz alguns testes de QI na internet. Eu vi que você... Você viu? Você não mandou resposta ainda, mas eu vi que você já... Eu passei vergonha com esse negócio. Não passou nada, você não fez. Passei, não, é porque é o seguinte, eu fiz alguns testes de QI, né, esses comuns aí que tem na internet, nada muito especializado, nada com algum profissional. E aí, quando eu vi que você tinha feito eu falei assim, pô, se o Hindenburg fez, isso aqui deve ser muito confiável, eu vou testar, porque agora eu realmente vou descobrir, né? E fui e adquiri o teste QI. Você descobriu? Eu descobri que é zero, zero. Porque a primeira questão é uma vela, que ele dá os frames da vela ali e fala pra descobrir aonde que tá o ponto que tá queimando a vela. Eu falei, cara, eu até entendo, sim, a hora que eu olhei, eu falei assim, é possível, mas eu vou ter que esforçar tanto o meu cérebro que eu não vou fazer. Você não fez o teste? Não fez? Eu sei que você chegou a solicitar lá o teste. Eu solicitei, mas você não fez o teste? Mas tem que fazer lá. Tem que... Ele fez. Não, minha cabeça doeu demais. Ele fez, só que ele descobriu que ele não sabe. Não, minha cabeça doeu demais. A não resposta também é uma resposta. Não, mas isso é muito louco também, porque... Não, resposta também é uma resposta. Ele não tinha resposta, ele entendeu, é zero. No teste, me corrija se eu estiver errado, né? Existe sim uma resposta exata. É uma aproximada, você mas ele, um valor aproximado. Pela aproximação da resposta também, você consegue mensurar o resultado de quem está fazendo o teste, né? Então, não necessariamente ele tem que acertar em cima ali, né? Ele pode falar, vai estar aproximadamente aqui que vai estar tudo certo, né?
Sim, tem uma equaçãozinha que ela vai descontar uma quantidade de pontos pelo tamanho da diferença entre o valor correto e o valor que foi calculado. Não perde o ponto inteiro. Mas você deve fazer, não tem que ficar inseguro, não. Minha cabeça doeu demais. Sobre esse teste, você falando da dificuldade que tem de paramentar, mensurar exatamente a capacidade de uma pessoa, o que é o seu sentido com o Sigma Society? É organizar isso de alguma forma? O que é a Sigma Society? A Sigma surgiu em 99, né? Eu tomei conhecimento da licença da Mensa em 94. Né? Aí eu cheguei a me interessar um pouco, entrei em contato, era meio burocrático o processo, né? E o teste que eu tinha feito na infância, eu não tinha mais o laudo. Tinha outro que eu tinha feito em 89, na clínica do Objetivo, que o laudo eles guardam durante 5 anos. Né? E aí também foi complicado de conseguir. Aí eu fiquei entrando em contato, tentando resolver. No fim das contas eu falei, deixa pra lá esse negócio. Aí eu falei, vou criar minha própria... Eu vi que tinha outros, por exemplo, além da Mensa tinha Intertel, tinha 999 Society, tinha Prometheus, tinha Mega Society. Eu falei, vou criar uma brasileira. Aí criei, né? Convidei alguns amigos, que era o Luiz Paulo Rouanet, que é o filho do criador da Lei Rouanet. Tá. Ele é doutor em filosofia política pela USP, né? Convidei o Ednilson Oliveira, que era diretor do Planetário do Ibirapuera. Convidei Rafael Zakovics, que estava fazendo mestrado no ITA e foi campeão de xadrez do ITA. Eu não me lembro todas as pessoas, convidei umas 5 pessoas, assim, a gente começou com umas 5 pessoas, a gente colocou o site, aí começaram a vir mais pessoas, e veio mais do exterior do que do Brasil no fim das contas, mesmo estando em português o site, mesmo o site estando em português, veio mais membros do exterior do que do Brasil. Tem uns 40%, 30% do Brasil e a maior parte do exterior, né? E a proposta inicial era um pouco diferente da Mensa, quase todas as sociedades de alto QI surgiram geralmente por pessoas que ou tiveram algum problema dentro da Mensa, criaram algum tipo de conflito, né? Entendi. Ou pessoas que tiveram alguma burocracia. Por exemplo, na China teve muita complicação durante um tempo. Acho que talvez atualmente exista a Mensa na China, mas durante muito tempo foi meio fechado em relação à Rússia, por exemplo. Né? Foi meio fechado. Então eu fundei a Sigma meio que para isso. E em parte também com propostas um pouco diferentes. Né? Era para resolver problemas políticos, sociais, econômicos. Inclusive a gente tem vários trabalhos de apoio a pintores com a boca e com os pés, né, que perderam as mãos, eles tinham um site, agora acho que eles não existem mais isso, mas durante muito tempo a gente apoiou, eles mandavam doação direto para eles, né, colocavam lá o site deles na página de entrada. Teve curso gratuito de xadrez, curso gratuito de astronomia, de latim, de sânscrito, de esperanto, não me recordo, mas teve vários cursos gratuitos, né, para o pessoal lá. Isso de 99 até mais ou menos 2006. Depois foi interrompido e retomei em 2022. Né? Então, por exemplo, as vítimas do tsunami na Indonésia em 2004, dezembro de 2004, a gente fez a arrecadação, né, mandou também para apoio ao tsunami. As vítimas em Santa Catarina dos desabamentos, né? Teve Itajaí em 2007, 2009. Então, teve vários projetos que a gente fez, assim, além da questão de atividades culturais, tinha várias atividades assistenciais também. Né? Então, a Sigma era um pouco diferente da Mensa nesse sentido. Teve também, por exemplo, o David Bjorg, é um arquiteto dinamarquês, que ele foi morar um tempo na África para ajudar o pessoal da África. Ele ficou uns 8 anos morando, ele passou pela Nigéria, Sudão, Gana, eu não me recordo todos os lugares, ele ficou em vários países da África. Inclusive tem até uma história engraçada, que ele foi numa tribo e tentaram matar ele para comer ele, porque eram canibais, né? Caramba! Aí ele lutou com um chefe com o melhor guerreiro, ele tem 1,98 m de altura, e ele é meio atlético, né? Ele lutou com o chefe da tribo, ganhou do chefe, aí ele passou a ser chefe da tribo. Além de não ser comido... A partir de hoje ninguém come mais ninguém. Além de não ser comido... Quando ele contou a história, fui lá ajudar os caras queriam me comer, mas comer, assim, literalmente mesmo, queriam comer o cara. Aí grandão, pô, a gente arrumou o ano da semana. Aí, não vai ser fácil me comer aqui não, né? Aí ele brigou com os caras, bateu no chefe, conseguiu ganhar do chefe, tinha dispensa em arte marcial e tal. Agora já tá com 60 e poucos anos, mas na época ele era bem atlético, né? E conseguiu lá ganhar do chefe pra fazer o chefe. Ele é chefe. Isso realmente inclusive, é lutar pra sobreviver, dele. Né? Tá no período. Quis comer o chefe depois? Não. O chefe. Aí todo mundo respeitou lá e tal, né? E tem até ele mandou uma foto pra mim na época, eu até pedi autorização pra colocar, tá no Sigma Test a foto dele, é uma foto real dele, só que ele não tá dentro na foto, ele tá atrás do caldeirão, mas é simbolizando. Entendi. E tem a história, embaixo tem a história que ele contou,
E ele é chefe de uma... Então, um dos membros da Sigma é chefe de uma tribo na África, que é o David Bijogi. E ele... E nesse período, ele ficou... Ele conseguiu ajudar mais de 500 crianças, né? Poxa. Lá, ele conseguiu levar a internet para lá, ele fez um acordo com o Felipe Imiguali e com outras pessoas que financiaram... Eu fiz meu patrocínio era pequeno, eu doava... As taxas de admissão da Platinum Society eram todas doadas para o projeto dele. E teve várias outras pessoas que fizeram, né, doações lá. Ele conseguiu ajudar no final, mais ou menos umas 500. Só que interrompeu, porque começaram com um papo de que ele não podia ajudar crianças talentosas, selecionar as crianças que ele ajudava. Ele tinha que selecionar todas as crianças. Ele falou, mas a proposta é justamente essa, ajudar todas, porque a gente vai ajudar as mais talentosas, elas vão para o exterior produzir, vão trazer recursos para cá. Porque se eu tenho recurso limitado, eu consigo ajudar umas 400, 500. Se eu ajudar 400 aleatórias, vai gastar os recursos e vai acabar. Se eu ajudar 500 talentosas que vão para o exterior, que vão produzir, vão trazer recursos para cá, vai multiplicar e no final vai ajudar todas. Talvez não na próxima geração, mas mais 2 ou 3 gerações, vai conseguir melhorar o país como um todo, né? E aí falaram, não, mas isso aí é um discurso sectário e tal, você está discriminando pela inteligência. Eu falei, não estou discriminando pela inteligência, é um projeto que está funcionando. Ele começou isso aí mais ou menos em 2002, né? 2007, 2008 já teve que interromper porque não tinha mais verba, porque os que estavam fazendo doações foram interrompendo, ele não tinha mais o suficiente para manter. Sim. Teve que fechar o negócio. Ele começou com o nome de High-IQ Society for Humanity e depois ele mudou para Kaili, que era o nome da tribo, onde ele era o chefe lá, do dialeto lá era Kaili, né? Aí ele mudou para Kaili. Mas era o mesmo grupo. Aí depois ele extinguiu, porque ele não tinha... Ele tentou manter um pouco do bolso dele, mas ele não tinha condições de manter na proporção que foi chegando. Assim, da experiência que você tem, de vários projetos que você já teve à frente, das criações que você já conseguiu disponibilizar, o que é o problema que o ser humano ainda tem de selecionar as pessoas por uma certa qualidade ou, vamos pensar, dom, né? Porque quando você pega uma criança, ela tem um dom que pode ser, né, ampliado ou não. Porque, vamos pensar, quando você vai treinar alguém para correr, geneticamente vai ter alguém melhor, uma perna maior, mais resistente. Esse cara tem que ser usado para correr. E não tem nada de mal nisso, né? O jogador de basquete, ele vai com 1,90 m para cima, ele vai ser um jogador de basquete, o cara de 1,70 m. Infelizmente, não vai ser um bom jogador. Ele pode ser aproveitado em outra situação, né? Por exemplo, se for para dirigir um kart, o cara de 2 metros não vai ser tão bom como o cara de 1,60 m. Tem alguns de 1,70 m que tem aquele garrinha, né? Mas é tipo uma exceção, assim, tipo, tu pega 99,9%, a altura vai ser um diferencial que vai favorecer para aquela modalidade específica. Eles tinham que fazer isso, só que na prática eles fazem para os esportes, mas eles não fazem para a educação, que é muito mais importante, para a ciência, que é muito mais importante do que os esportes. Eles têm um mimimi porque é meio que proibido você ter alguma vantagem, é proibido você... E o país afunda com isso. Na China eles começaram, nos anos 70, na China, na Índia e na Tailândia, começaram a fazer projetos, né, de incentivo, identificação e apoio de crianças talentosas. Geração seguinte, essas crianças eram profissionais mais capacitados, que foram professores, muitos deles foram professores, para preparar a geração seguinte. E foi assim, dos anos 70 para cá, a China disparou, passou. Esse é um dos motivos. Já tá, talvez o principal motivo. Talvez o principal. Só que eles meio que mascaram isso, ninguém nem toca nesse assunto, né? Talvez um dos principais, talvez até o principal motivo. Tanto é que a China e a Índia fizeram isso e a Tailândia começou e interrompeu. A Tailândia ficou para trás. A Tailândia, que é um país pequeno, era muito mais fácil um país pequeno crescer do que um país do tamanho da China e da Índia. A Índia tinha com certeza. A China está com 1,4 bilhões, a Índia também, os dois estão com 1,4, 1,43 bilhões de habitantes. É muito mais difícil que um país do tamanho da Tailândia. E mesmo assim a China e a Índia subiram, porque mantiveram o projeto, e a Tailândia interrompeu, foi mais para o Muay Thai, foi mais para outras áreas, e a China chegaram onde chegaram. Israel sempre fez isso. Israel sempre foi... Os Estados Unidos também, no século XIX, eles já faziam isso. Século XX continuaram fazendo. Foi um dos motivos que os Estados Unidos no século XIX já não era uma grande potência como é hoje, né? Na Europa, por exemplo, os Estados Unidos era meio que considerado marginalizado no século XIX. No século XX, que os Estados Unidos começou a despontar. Em parte, justamente, por projetos também. Eles não tinham, os testes que começaram
Começou com o Galton, na verdade, em 1883, 1884, mas o Binet foi que propôs o teste meio que padronizado, que foi o que serviu de base para os testes atuais, né? Foi em 1905 do Binet. Então, quer dizer, no começo do século XX, eles começaram a usar esses testes. É que teve uma das complicações é que eles começaram a misturar com eugenia e levou meio que para o lado do nazismo, e aí começa a ter complicações. Só que na prática, essa questão da eugenia é muito complexa, porque a eugenia é amplamente para vestibular, é uma forma de eugenia. Né? Os esportes, quase todos os esportes, eles favorecem a eugenia, porque você favorece os atletas que são mais capacitados, que vão gerar mais